Obrigado, Jesus. Sim. Sim, Senhor, nós te agradecemos pelo que você é, pela tua bondade para conosco. Nós te agradecemos que você deu a sua vida para nós. Obrigado que você esteja no centro dessa pregação, que você esteja no centro das nossas vidas, no centro das nossas famílias, o nosso casamento. Pai, nós damos a Ti esta semana. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Como vocês estão indo hoje? Bom. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Estou muito feliz por você. Vocês todos se devem. Se você é pai ou mãe ou tio, a vida é muito dura. Nem sempre é tudo muito fácil. E algumas vezes a gente precisa de conselhos. Você pode se lembrar de alguns parentes te dando alguns conselhos. Quando você for lá fora, quando você sair, sempre encha o tanque do seu carro, leve dinheiro. Mas não tem uma coisa que não seja sem preço que um conselho. Você pode ter sucesso na vida e você pode salvar. E não tem nada pior do que não ter pegado algum conselho. Quantos de vocês aqui se arrependem de não ter tomado um conselho? Se você tem a chance de viajar no tempo, quando você era mais novo, e dar conselho para você mesmo, você faria isso? Se você fosse, para a maioria das pessoas, todos fariam isso, né? 20 de 20. Se a gente voltasse no tempo, o que você falaria para você mesmo, como jovem? Sabendo o que você sabe agora. Pode ser alguma coisa. Você poderia voltar no tempo e daria conselhos financeiros. Você vê nesses gráficos, se você estivesse investindo $100 há 20 anos atrás, com 10%, você teria dessa quantidade. Se você começasse nos seus 35, com 65 você teria essa quantidade. Você pensaria no valor do dinheiro e você começaria antes. E conselhos de saúde, você iria para você e não falaria: não coma tudo isso, esses sorvetes, não vá sem dormir sem escovar os dentes. Isso não seria engraçado, as consequências não seriam boas. Mas, e a gente olha para a nossa vida e a gente tem alguns arrependimentos, profundos arrependimentos. Coisas que a gente poderia ter feito diferente. Como a gente tratou as pessoas ou a escolha que a gente fez. Se eu pudesse voltar atrás e mudar essas decisões, e se eu pudesse e não começasse a brigar com uma pessoa, e se eu voltasse se eu não mentisse para não ter alguma vantagem, se você tivesse essa chance, o que você falaria para você mais novo? Mas que existe um jeito melhor de se viver. Se você tem estado aqui nos últimos meses, nós temos estudado sobre Pedro. Nós estamos na epístola de 1 Pedro. E esse Pedro, que ele já está bem mais sábio e um sábio velho, mas ele não é aquele jovem que estava com Jesus, ele já é um senhor. Ele viveu muitos anos, ele já tem alguns cabelos grisalhos, ele tem umas experiências de vida e ele está relembrando da sua vida. E o que é esse Pedro? Ele está olhando para trás e ele está olhando para nossos crentes
E ele diz, eu preciso dar conselho a eles. E eu posso pensar Jesus olhando e ele dizendo, apacente minhas ovelhas. E isso é um peso de responsabilidade, como um pai sentado e dando conselho aos seus filhos. Dando os conselhos que ele sabia que ele deveria ter tomado quando ele era mais jovem. Se você quer tomar algumas notas, aqui nós vamos estar olhando 4 pedaços de conselhos que vem da palavra de Deus, de como viver, como lidar com desacordo, como lidar com a autopreservação, como lidar com autoavanço e fazer do jeito que Deus. E por último, e em quarto, e como lidamos com a injustiça, como a gente lida com isso. Se você tem a sua Bíblia, 1 Pedro 3, 8 a 9. Eu vou ler para vocês. Quanto ao mais, tenham todos ao mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Amem fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Bom, o que está acontecendo aqui? Pedro viu sua cota de fracasso e agora ele está escrevendo para os crentes escolhidos e exilados que estavam espalhados por toda a Ásia Menor. Esses crentes estavam dispersos. Nós teria os gentios que acreditavam mas eles não tinham o Velho Testamento com eles. E nós teríamos os judeus, os crentes judeus, que tinham todo o background eles nunca tinham ido até Jerusalém. E no meio desse, você teria diferentes grupos de pessoas. Tem aqueles que vinham os pagões, que tinham aquelas práticas pagões. E tudo misturado, esses grupos de pessoas. E os que eram judeus, você teria que se converter ao judaísmo para seguir Jesus. Você pode imaginar, se você era um crente, um cristão naquela época, deveria ser muito confuso. Se você fosse sem saber qual a decisão correta. E você pode olhar agora, vocês podem ter vindo de diferentes partes do mundo. Nós temos diferentes valores e família, comunidade, tudo isso. Como seguidores de Jesus, nós precisamos entender isso de maneira correta. Se Deus é vamos parar um minuto e vamos pegar esses conselhos e vamos ter sucesso. Essa é a nossa chance como cristãos de ter isso de uma maneira correta e nos salvar de desnecessários arrependimentos. Vamos olhar aqui. Primeiro, como cristãos, como lidamos com as divergências? Como a gente lida com a divergência? E quantos de vocês ficam irritados quando você está com fome e fica irritado? Lembra alguns anos atrás, mais ou menos 2019, quando havia menos inflação e a gente podia sair para comer fora e um cheeseburger decente custava $12 e agora $19. Uma das poucas coisas que a gente não discorda é onde sair para comer. A gente leva mais ou menos 45 minutos para tomar. A gente vai no Yelp, que a gente olha alguns restaurantes, como que a gente já começa a ficar irritado, crianças começam a gritar.
Um quer ir para o Olive Garden, o outro quer ir para o Chick-fil-A, e minha mulher quer ir para a comida tailandesa, e eu quero ir para a cafeteria do IKEA. Se você nunca esteve na cafeteria do IKEA, é maravilhoso, é muito bom. Tem um preço barato, é maravilhoso. A gente nunca chega a um acordo. A gente fica ali e a gente tá ali balançando a cabeça e de repente os filhos tomam uma aliança, eles formam a maioria. E a gente sempre vai para o Olive Garden todas as vezes. Eu tenho comido muito lá, mais do que eu deveria. Mas no final, se nós não ganhamos, nós não progredimos se nós não estivermos unidos. E eu percebo a mesma coisa sobre nós. Se a gente está junto, independentemente de estarmos juntos, mesmo que a gente tenha alguns desacordos, a gente tem que conversar. É uma tendência para nós. É uma tendência de a gente se separar, ficar à parte. Quando a gente se separa de um dos outros, a falta de comunicação, começa a ter muito... a gente começa a julgar as pessoas, fofocas, e tem uma situação com o apóstolo Paulo em Gálatas. Ele disse que uma vez que os judeus legalistas vieram visitar a Antioquia e Pedro estava jantando com os crentes gentios que não seguiam as leis, mas de repente, quando esse pessoal legalista chegou, e aí eles começaram a ter um desentendimento, e eles se separaram. E cada um foi para o seu lado. E Paulo chamou Pedro publicamente do seu comportamento hipócrita, que trouxe desunião entre os crentes. Então, a pergunta que eu tenho, como a gente reage às nossas divergências? Como a gente reage às nossas divergências na igreja, na família, no nosso casamento? Se você buscar conselhos no mundo, o mundo vai te dizer, se você não gosta de alguma coisa, você sai daquele lugar e procura o que você gosta. Se você não gosta, vamos encontrar pessoas que gostam do que eu gosto. E sobre o casamento? Se você está olhando conselhos, se você não está feliz no seu casamento, se separe e procure felicidade em outro lugar. Mas Pedro, aqui, ele está olhando para trás da sua vida e ele está implorando à igreja, não se separe. Não se separe. Estejam unificados em mente. Estejam unidos na mente. Porque isso significa ter a mente de Cristo. E o que isso significa? Que nós estamos juntos. E o que nos traz juntos é que Jesus morreu por nós. Ele morreu na cruz por nós. E por isso nós somos seus filhos. Nós temos compartilhado os seus desejos, suas palavras, e nós temos o seu Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós. Nós vamos ter desacordos, mas vamos estar unidos. Como a gente gerencia as questões de autopreservação? Tem algumas, quando você está numa situação que você tenta sobreviver, e Pedro nos desafiou. Quantos aqui gostam de nadar? Algumas pessoas? Quando eu cresci, meu vizinho tinha uma piscina. Então eu aprendi como nadar desde criança. E quando eu tive minhas filhas, eu queria que elas aprendessem. Mas todas as vezes que você tenta ensinar alguma coisa para seus filhos de maneira séria,
Eles não gostam. Eles gostam de aprender coisas que sejam com alegria. Mas de repente, quando um expert veio, quando você está pagando para alguém, e aí eles se tornam os melhores estudantes. Eles se tornam os melhores estudantes com esses especialistas. A gente desiste e fala, tudo bem, vamos achar uma escola de natação para que eles possam ir, para que eles possam aprender. Então nós pesquisamos, pedimos conselhos nas páginas de mãe no Facebook e nós fomos atrás dessas e nós achamos algumas classes de natação boas, avaliações, mas tinha um problema. Todas as vagas online se esgotavam em menos de 30 minutos. Você tinha que agir rapidamente. Então eu me senti desesperado. E eu pensava, eu preciso colocar meus filhos nesse programa. As coisas vão ficar muito ruins. Eu comecei a me ficar desesperado. Como que eu vou colocar meus filhos nesse programa? E isso é um problema dos pais. Isso me deu uma ideia. No dia que as inscrições abriram, era mais ou menos às 12 horas de um determinado dia. Então minha esposa, nos separamos e a gente abrimos 3 diferentes laptops num iPad, diferentes configurações, celular. Parecia que a gente tinha o terminal da Bloomberg para fazer trade. A gente estava pronto. Nós precisamos de toda a velocidade da internet, velocidade para cadastrar 2 crianças em diferentes idades, em diferentes e você não está esperando cadastrar cadastrar o outro. Então a gente queria cadastrar todos no mesmo horário. E às 11h59 começamos a apertar o botão de atualizar, esperando. E a gente já estava suando, nervosos. E de repente o botão apareceu. E a gente apertou o de registro, preenchemos tudo em 4 ou 5 minutos. E aí conseguimos. E aí a gente estava registrado. Awesome! Isso foi muito maravilhoso. E a gente checou depois. E naquele momento, quando eu estava apertando o botão de atualizar, eu perdi toda a simpatia por qualquer pessoa que estava tentando também fazer cadastrar seus filhos. Se alguém me ligasse naquele momento, se alguém me ligasse pedindo para fazer pro seu filho, eu ia falar, não, sinto muito, amigo. Você está com você. Esse é um momento de sobrevivência. Meus filhos vão sobreviver na floresta. Nenhuma simpatia, nenhuma relação de compartilhar isso. A pergunta que eu tenho para você é: quando sua família está sob estresse de sobrevivência, de autopreservação, ou alguns desafios da vida, como você, se alguém quiser se tiver falta de escassez no supermercado, e se tiver 10 pessoas querendo a mesma coisa, como você responde a isso? Você responde com instinto rude, sem preocupação com as pessoas, sem um amor fraternal. Mas como os cristãos, nós fomos chamados para ser as pessoas mais simpáticas, que tenham amor fraternal, amar as pessoas na sociedade. Como as nossas palavras são, como a gente reage sobre isso. Sabe, Pedro,
Ele estava pedindo para que os cristãos, estava falando, vamos viver como Cristo, juntos, com amor fraternal, com o coração compartilhado. De repente, a gente vai ter perseguição e nós vamos precisar de um dos outros como nunca precisamos. E a gente vai ter que amar uns aos outros. E todos, como nunca amamos antes. Isso não significa que você vai deixar as pessoas andarem em cima de nós, não devemos ser bem-sucedidos. Não, não é isso. Tem uma maneira de fazer isso. Não é com orgulho, mas com humildade. Isso nos leva à próxima pergunta. Como cristãos, como lidamos com autopromoção? Como a gente, de um jeito que a gente esteja na presença de Deus. Quem gosta aqui de ir em uma entrevista de emprego? Hoje em dia, ir numa entrevista é uma habilidade profissional muito, muito importante. Nas carreiras de agora, as carreiras de antigamente, se você trabalhou toda a vida e você se aposentou e você tem a sua pensão e você venceu sua casa e você nunca atualizou nada, esses tempos já não existem mais. Você tem que estar se movendo, você tem que trabalhar em diferentes empresas, você está mudando de todas as empresas, você está mudando o seu salário, mudando a sua carreira. E entrevista de emprego é muito complicado. Você acha as pessoas no LinkedIn, você tenta conectar com as pessoas, e você tenta se apresentar, e você tem que se apresentar da melhor maneira possível. Você tem que mostrar suas conquistas. Isso é uma coisa legal. E isso é uma postura que a gente tem que manter. Mas no final, você vai estar se promovendo, mas sendo verdadeiro e sendo humilde. Você não pode ser. E às vezes, se você teve um sucesso, você trabalhou numa empresa, e às vezes é difícil. A gente pode exagerar na nossa autopromoção, falar de coisas que a gente não pode entregar. Pedro tinha estado num círculo executivo de Jesus. Ele chegou à suíte C, como se fosse o CEO. Judas era o CFO, ele já tinha saído, mas Pedro, ele tinha um currículo. Seu currículo era, ele tinha visto milagres, tinha viajado, tinha andado sobre as águas, ele tinha visto a transfiguração. E eu tinha certeza que ele era um dos versículos que estava discutindo sobre quem era ser o maior. E as coisas começaram a ficar difíceis. E Jesus disse a Pedro, eu estou olhando para você, para que sua fé não fale, apoiando-se no seu orgulho e no excesso de confiança. Pedro disse, Senhor, eu estou pronto para ir com você para a prisão e para a morte. E Jesus disse, sabe, Pedro, o galo cantará 3 vezes e você vai me negar. Você conhece essa história. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele sabia, por causa do seu orgulho, ele exagerou nas suas qualificações e falhou. Ele não sabia do que estava falando. Ele poderia. Ele não tinha ideia sobre ser preso. Falando sobre ser humilde, Pedro, ele cometeu um erro sobre a diferença entre ser
e ser humilde e estar humilde. Pais, homens, pergunte ao seu cônjuge ou a você mesmo, alguém que você conhece, que possa falar sobre sobre um orgulho que você tem, um orgulho descontrolado. Algumas capacidades, essas coisas, realizações, como isso desenrola na minha família, no meu casamento. Eu tenho esse sentimento, excesso de confiança ou ciúmes. Naqueles tempos antigos e até hoje, a gente não pode viver com arrependimentos. E o próximo é como reagimos diante da injustiça. O que acontece com os cristãos quando se a gente tem essa questão de injustiça? Vamos ler em Pedro 3, 9 e 14. Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Tem algumas pessoas que gostam de cachorros. Alguém de vocês já visitou parques caninos? Eu sempre passo por algum parque, eu sempre gosto de ficar olhando. Se você passar num parque canino, não leva mais do que alguns minutos para você ver algumas agressões. Você começa a ouvir rosnados, territorialidade, agressividade, e as coisas ficam muito estranhas num período muito curto, porque eles estão ali, os cachorros da nossa casa estão perfeitos. Eles só gostam de correr. Eles são muito fofos, amorosos. Mas as coisas se escalam muito rápido. Pedro, quando estava no jardim de Getsemane, quando a comitiva dos principais sacerdotes vieram com espadas, com paus e para prender Jesus, Pedro foi além da vingança. Ele foi além da vingança. Ele queria que tirasse as algemas. Ele puxou a sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Agora eu imagino ele estava balançando a sua cabeça. Mas talvez como ele era um pescador, ele não era muito bom ele podia ter pensado, ter usado a rede de pesca. Mas Jesus então curou o homem e disse: chega, eu não sou revolucionário. E Pedro, olhando atrás para isso, ele aprendeu essa lição. Não pague mal com mal. Ele aprendeu que Jesus estava trazendo um reino que estava deixando o ciclo do mal, o ciclo do pecado. E ele estava trazendo, ao invés disso, bênção e perdão. Como cristãos, nós não somos chamados a buscar vingança, mas nós devemos ser um povo de bênção.
É interessante no versículo 10 do Salmo 34. Esse salmo, ele descreve uma coisa maravilhosa. Como que a vida seria se você seguisse Jesus. Se você seguisse o jeito de Jesus, se você se separasse do mal, se você seguisse na justiça. Se você fizer essas coisas, Deus vai olhar para você. Os olhos dele vão estar sobre você. E ele vai ouvir as suas orações. No Salmo 34. Você vai ter uma vida de bênção. Você vai ter uma vida cheia de bênçãos. Quão maravilhoso isso é. Do mesmo modo, é muito importante lembrar que tendo uma vida de bênçãos não significa que você nunca terá sofrimento. Não é isso que nós estamos falando. Na verdade, se você seguir Jesus e amar Jesus, porque o mundo não ama Jesus, e a gente pode enfrentar muitos sofrimentos. E essa é a realidade que a gente está vivendo, como teve época que meus filhos vieram até a mim e eles compartilharam algumas más experiências que eles tiveram com os filhos. E essa criança fez uma coisa ruim comigo e eu não retaliei. Eles ainda ficam me chamando de algumas coisas, fazendo bullying. E eles não conseguiam entender essas duas coisas, porque em casa, se você fizer a coisa certa, você vai ser recompensado. Se você fizer a coisa errada, você vai ser punido. É uma coisa muito clara. Mas quando ele vai para a escola, ou quando eles estão com seus amigos, e algumas vezes não é assim. Quando eles fazem a coisa correta, quando as pessoas fazem coisas erradas, eu tenho ensinado meus filhos, você está certo. Isso não é justo. Mas no coração dessas pessoas, seus pecados, existe muito ciúme, e eles precisam de Jesus. Como nós precisamos de Jesus para nos mudar. E essa é a conversa que nós estamos tendo. E nós falamos para ele: se você fizer da maneira correta, Deus vai te curar e ele vai ouvir você. O versículo 15 de 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santifiquem com Cristo no seu coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Se alguém está perguntando por que seguir as instruções de Jesus, isso é só sobre fazer minha vida melhor, me transformar? Não. É parte disso. Mas existe muito mais. Isso é parte de uma história muito maior. Isso é sobre o Evangelho. Mas não é somente Deus nos ver quando a gente faz as coisas certas, mas outros veem a Jesus. Quando a gente faz a coisa correta, nós somos diferentes. Sendo santos, nós somos diferentes, nós somos separados. Por que vocês são diferentes? Por que vocês parecem diferentes? Porque a gente já estamos apontados para Jesus, porque Ele é santo e Ele é diferente. E Ele foi perfeito, Ele morreu na cruz. E essa é a esperança que nós temos. Quando a gente vive com essa identidade, as pessoas veem a evidência de Cristo na nossa vida, nas nossas palavras, e isso é o que nós somos. Nós vivemos num mundo quebrado e o sofrimento é inevitável. Nós vamos sofrer como os crentes em algum momento, mas se a gente sofrer, mas vamos sofrer da coisa correta. Não sofra com as coisas incorretas. Não
Não sofra porque você quer ter vingança com com seus vizinhos. E você fica sofrendo com essas coisas, se você vai sofrer, sofra por Cristo. Nós temos algumas histórias de missionários que foram Martin, que sofreram por Cristo, por fazerem coisas boas. Porque eles fizeram coisas boas, porque eles tinham esperança em Cristo. E a razão que eu vim para Jesus é que Cristo está vivo. Eu convido o pessoal da banda para a gente cantar. E vamos pensar no momento. E como isso parece para mim. Nesse Dia dos Pais, que conselho que Deus tem para mim, que eu preciso ter. E como eu posso viver de uma maneira diferente e qual área eu preciso ir. Eu preciso ser humilde, eu preciso ser abençoado. Mas vamos falar sobre isso que nós temos falado. Vamos levar isso para Jesus. Eu não quero viver com arrependimentos, com erros desnecessários. É momento de mudar. Eu quero que o mundo veja quem você é. Eu peço que vocês se levantem e vamos louvar a Deus.